Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez, mais um domingo, estamos juntos aqui para tomarmos um café, na verdade, e estarmos compartilhando um pouquinho da Palavra de Deus, algo que sempre traz muita paz e muito direcionamento de Deus para a nossa vida. Nós estamos no nosso último domingo online, porque no próximo domingo nós já estaremos presencialmente, e isso é muito bom, e vocês já ouviram essa notícia aí no nosso momento de avisos da comunidade, mas eu gostaria que a gente pudesse estar aproveitando bem esse tempo aqui ainda online para podermos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem dirigido à nossa vida. Nós estamos dando início à nova série, Novas Atitudes e Oportunidades. E queremos nesse tempo realmente desfrutar de uma viagem na carta de Tiago, mas antes de nós começarmos a nossa leitura desta carta e a nossa reflexão em cima de tudo aquilo que nós podemos aprender com ela, eu gostaria de perguntar algo para vocês. Vocês gostam de viajar? Eu gosto demais de viajar. E quando viajo, eu tenho um hobby, que é estar apreciando as frases de para-choque de caminhão. Uma verdadeira filosofia, um mundo de riquezas de reflexões muito interessantes. Eu gostaria de, nesse iniciozinho da nossa conversa hoje aqui, que nós estávamos olhando algumas dessas frases. Vamos lá? Dá uma olhadinha aí. De todas essas frases que nós vimos aqui, uma eu gosto demais e é essa aqui, ó. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Isso mesmo, faça uma deliciosa limonada. Afinal de contas, o limão é um poderosíssimo antioxidante para o nosso organismo, para quem quer ficar jovem, é excelente. E melhora a nossa imunidade, além de ser uma fruta que é trunfo, né? Aquela tipo de fruta coringa que agrega sabor às sobremesas, com aquela refrescância para diversas receitas que a turma gosta de fazer, principalmente final de semana, né? Então, enquanto você toma essa limonada aí, pense um pouquinho sobre a sua vida e todas as coisas ao redor da sua vida. Como que você lida com os seus problemas? Para nos ajudar a responder essa pergunta e encontrar nossas atitudes e oportunidades, quero convidar você a ler a carta de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso de número 12. Vamos ler juntos? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O tema da carta de Tiago tem a ver com maturidade. Ele parece estar, de certa forma, tratando em toda a sua carta sobre as marcas evidentes da maturidade na vida de pessoas que estão em uma jornada de fé. Em particular, pessoas que escolheram seguir o caminho que nos aproxima do Criador e possibilita esse crescimento. Entretanto, é válido destacar que idade não é sinônimo de maturidade, coisa nenhuma. Tem algumas pessoas que, de certa forma, já possuem até cabelos brancos, mas não aprenderam
nada sobre a vida. Não aprenderam a se relacionar, não aprenderam a lidar com os problemas familiares, não aprenderam a enfrentar lutas, desafios, enfim. Alguns desses até cultivam, de certa forma, uma rotina de hábitos religiosos, mas infelizmente ainda não alcançaram a maturidade espiritual. Gente, se idade não é sinônimo de maturidade, que dirá tempo de igreja, rotina de igreja ou de qualquer religião? E não é disso que se trata a carta. Perceba que Tiago, de certa forma, ele usa a expressão perfeito, porque é uma linguagem hebraica muito comum. Entre os judeus isso tem um significado e é completamente diferente daquilo que nós às vezes pensamos, que perfeito é algo que sem pecado, alguém sem pecado. Não é isso, a ideia aqui é alguém que está completo, alguém que está amadurecido. A maneira como o judeu ele usa esse termo é totalmente diferente do entendimento que nós temos no nosso dia. Para eles, de certa forma, o termo representa alguém equilibrado, alguém maduro, alguém que, de certa forma, cresceu e, no caso da carta, alguém que cresceu espiritualmente. Se olharmos para todos os capítulos da carta de Tiago, nós veremos que ele está sempre falando de alguns personagens, de pessoas que estavam passando por algum tipo de dificuldade e enfrenta essas dificuldades, de certa forma, com imaturidade. Alguns estavam focados na busca de riquezas, trabalhar, ganhar dinheiro, e ele está, de certa forma, dizendo o seguinte: olha, peraí, gente, dá um tempo, calma. Não há nada de errado em ter riqueza, mas a gente precisa, de certa forma, entender que precisamos focar primeiramente naquilo que é mais importante, naquilo que é prioridade, ou seja, nas coisas que são do alto. Depois ele chega e ele fala também para outras pessoas que, de certa forma, não tinham a mesma habilidade de empreender quanto as pessoas mais bem-sucedidas. E essas pessoas se sentiam, de certa forma, prejudicadas, porque não tinham as mesmas oportunidades. De certa forma, eles pensavam até serem explorados, né, pelos ricos daquele contexto. Mas aí, Tiago diz assim, gente, espera lá, vamos tentar observar, olhar a vida por um outro ângulo, uma outra perspectiva. Vamos tentar olhar de forma diferente toda esta situação. E então ele vai dando diretrizes para que essas pessoas, de certa forma, elas consigam mudar alguns hábitos e experimentar, então, novas atitudes que possam proporcioná-las, de certa maneira, um crescimento, proporcionar uma novidade de atitude de vida, né? E assim ter uma oportunidade de crescer em todas as dimensões. E então, a carta segue desta forma, com tantas outras observações acerca desta temática. Tiago, ele se apresenta como uma carta completamente contemporânea, pois ela aponta para os mesmos dilemas que enfrentamos nos dias de hoje. Então, o nosso desafio durante a nossa conversa aqui, durante essa série que teremos, será justamente olhar para esta carta e achar o que Deus tem para mim, para você, para todos nós, de forma que possamos ter novas atitudes e oportunidades para um crescimento, amadurecimento e assim tornarmos-nos pessoas melhores por meio da graça, do poder e sabedoria do Eterno. E como nós podemos desenvolver maturidade em nossa jornada de vida? Quando a gente para e pensa sobre a vida, a gente percebe que a vida em si não é um mar de rosas. O próprio Senhor Jesus, ele diz, no mundo tereis aflições. Então, os problemas, as dificuldades, os dilemas da vida fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa trajetória desse lado da eternidade. Isso é inevitável. A questão que Tiago talvez quer tratar conosco aqui nessa carta é justamente a maneira como nós lidamos com isso, a forma como nós encaramos isso. E isso faz toda a diferença. E é por aí que nós queremos trilhar e caminhar nesses momentos que passaremos juntos aqui. Tiago, nesses 12 versículos, vai nos ensinar algumas atitudes
diante das provações, das lutas, dos problemas que podem nos ajudar a transformar essas lutas, essas tribulações, em algo que de fato possa, em algum aspecto, representar um triunfo no nosso dia a dia. Ou seja, fazer limonada do limão da vida é o tema de Tiago. Mas como é que eu posso fazer essa limonada, Alexandre? Como é que eu posso transformar esse momento em algo criativo, algo que faça sentido para a minha vida, que tenha algum propósito? Mas talvez você diga, Alexandre, você não faz ideia do que eu estou vivendo. E se soubesse o que eu estou vivendo, você não diria essas coisas, porque está pesado demais, complicado demais, dolorido demais. E com certeza, eu não sei o que você está passando. Não faço a mínima ideia, mas eu posso me lembrar muito bem dos momentos complicados e difíceis que já vivi até aqui. E sei que surgirão na minha vida outros tantos momentos difíceis e complicados, porque faz parte da vida. Faz parte da nossa história, desse lado da eternidade. Ninguém se livra disso. Ninguém fica livre dessa caminhada, dessa jornada. E esse é o ponto que nós queremos trabalhar, porque todos nós trilhamos um caminho de lutas e dificuldades nessa vida. Mas que atitudes são essas que a gente precisa desenvolver e que representam maturidade em meio à batalha, no meio da luta, no meio do problema, no meio da provação, da angústia, da enfermidade, enfim, daquilo que você e eu vivemos ao longo da nossa trajetória, daquilo que você está vivendo hoje? Quais são essas atitudes? A primeira coisa que eu encontro está no verso de número 2 de Tiago, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Se tem um versículo complicado de se colocar em prática, é esse, de verdade. Eu tenho imensa dificuldade de olhar para esse texto e considerá-lo algo muito simples, porque não é simples isso que Tiago está falando. Ele está dizendo para nós, olha, aprenda a perceber que é motivo de grande alegria quando você passa por uma dificuldade, por uma tribulação, por um problema. Aí a gente fala assim, Senhor, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa muito errada nessa tua palavra, nisso que está escrito no manual de vida. Como assim? Como que eu vou me alegrar? Como é que eu vou... Não cabe, não encaixa, não estou entendendo a sua orientação. Mas o que Tiago está dizendo é, se eu quero ser uma pessoa madura, se eu quero experimentar a maturidade na minha jornada de vida do ponto A ao ponto B, lembrando que o ponto A é quando nós tomamos a decisão de começarmos uma trajetória de mãos dadas com Jesus na direção do Criador. Ponto A, ponto B. Quando nós entendemos isso, se eu quero aprender a transformar os problemas e as lutas da minha vida em algo que é vitória para mim, eu preciso desenvolver uma perspectiva de vida e das tribulações diferentes das que geralmente eu uso. Eu preciso desenvolver uma perspectiva que passe pelos olhos de Jesus. E o que Tiago está dizendo é, se eu quero ser uma pessoa madura, sabe, com crescimento, com maturidade em minha jornada do ponto A ao ponto B, se eu quero aprender a transformar os meus problemas, as minhas lutas e a minha vida em algo que é vitória para mim, eu preciso desenvolver uma perspectiva de vida das tribulações que passe pelos olhos de Jesus. Não há como ser diferente. Se eu olhar para as coisas que estão acontecendo na minha vida hoje, sobre a minha perspectiva meramente humana, infelizmente, eu não vou conseguir achar nenhum motivo de alegria.
Não há como, é impossível. É impossível. Mas se eu conseguir, e se Deus me der graça para aprender a olhar a vida num ângulo, numa perspectiva que Ele vê e que Jesus vê, eu sim vou encontrar motivos para me alegrar. Você já viu um tecelão? Vamos ver um pouquinho de como que ele trabalha. Dependendo do lado que você olha o tapete, você vai perceber coisas diferentes. Se olhar para o verso do tapete, você vai encontrar nós, um padrão de cores misturado, sem muita definição, um acabamento rústico, e não vai ver beleza nenhuma no tapete. Mas se eu olhar pelo lado da frente, eu vou encontrar o desenho que o artista projetou, cores vivas, uniformidade, beleza. À medida que eu olho para a minha vida, eu estou olhando para este tapete que Deus está tecendo. E se eu olhar na perspectiva do instante em que eu vivo, do momento em que eu estou vivendo, porque o tapete ele é feito justamente do avesso, é pelo contrário, é pelo verso que se trabalha no tapete. Então, eu vou olhar aquele negócio e vou dizer assim, nossa, que coisa estranha. Porque eu só vou olhar os nós, eu só vou olhar as emendas, eu só vou olhar aquele traço que mal acabado. E aí eu vou dizer para Deus, Deus assim, esse tapete é um negócio horroroso, esse tapete da minha vida é uma coisa trouxa, um negócio sem vida, sem graça, não tem valor nenhum. Que coisa horrível. E aí Deus vai dizer assim, peraí, calma. Eu ainda não te mostrei o outro lado, o lado certo, que eu estou preparando. E é assim que funciona. E aí, quando a gente vê o que Deus está fazendo, tecendo em nossa própria vida, começamos a ter a oportunidade de escolher mudar os nossos hábitos e adotar uma nova atitude frente às nossas dificuldades. O que Tiago está dizendo é o seguinte: olha para as tribulações. Sim, olha para as lutas que você está passando, que você está vivendo. Olha para os problemas que você está experimentando. Afinal de contas, não dá de forma nenhuma para deixar de olhar para essas coisas, porque elas são reais, elas estão aqui diante dos nossos olhos, nós estamos sentindo na pele tudo isso, não dá para ignorar essas coisas. Então olha para tudo isso. Mas olha na perspectiva do que Jesus está fazendo. Olha na perspectiva daquilo que Ele quer realizar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Olha na perspectiva do poder de Deus que está se aperfeiçoando na sua fraqueza. E é assim que funciona. Essa mudança de perspectiva gera maturidade em nós e nos faz olhar a vida de forma diferente. Eu posso manter essa perspectiva se tiver em mente o que Deus está fazendo e o que Ele está construindo em minha vida, em meio às dificuldades, lutas, às tribulações, em meio à prova que eu estou passando. Não julgue o trabalho de Deus à luz do lado errado da vida que você está vivendo agora. Julgue o trabalho de Deus por aquilo que Ele está construindo para o futuro em sua vida. E aí sim, vai haver uma mudança de perspectiva em seu coração. Maturidade é quando eu consigo perceber as coisas que estão acontecendo na minha vida por uma ótica completamente diferente, pela ótica do Criador. Isso é maturidade. Mas, Alexandre, como é que funciona isso na prática? Na prática,
Deus vai colocando dentro do nosso coração valores e nós vamos olhar a vida à luz dos valores que Deus vai colocando dentro de nós. E aí agora uma informação muito importante. Esses valores, eles são adquiridos através do nosso manuseio, através da nossa aplicação em conhecer a verdade que está contida no manual de vida. Esses valores são adquiridos à medida que eu absorvo a palavra dele no meu coração. E a prática desses valores, elas se tornam reais quando eu então entendo que, diante das dificuldades, das lutas, diante da jornada da nossa vida, eu preciso agir, ter atitudes por meio de uma perspectiva de Jesus, ou seja, através dos valores que ele implementou em meu coração. Só assim nós agimos com maturidade. Eu sei que não é simples cultivar maturidade, é muito mais fácil observar a imaturidade das pessoas à nossa volta. Mas precisamos entender e mudar a nossa perspectiva sobre os momentos difíceis da vida, porque eles são, sim, momentos que se tornam instrumentos nas mãos do Criador para aperfeiçoar a nossa vida e a nossa história. Eu não posso deixar de lembrar da minha história recente. Essa semana que se passou, na verdade, na última semana de janeiro, foi um momento muito especial para mim. No dia 25 de janeiro, numa manhã do 25 de janeiro, eu estava em uma consulta online e nessa consulta eu recebi uma notícia que foi o alcançar a alegria, que foi a efetivação do triunfo em meio às tribulações. Eu, depois de quase 4 anos lutando contra as sequelas e consequências do burnout, no dia 25 eu recebi alta. E isso teve um significado muito grande na minha vida, porque quando eu enfrentei a tribulação, o problema do burnout, de verdade eu achava que eu não poderia mais fazer isso aqui. De verdade eu achava que eu não conseguiria mais dar conta de muitas coisas que eu até então vivia e experimentava. Eu ouvi a seguinte frase quando fui diagnosticado com burnout: Alexandre, eu preciso te dizer a verdade, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E no meio da tempestade, no meio da tribulação, eu olhei para esse problema, eu olhei para esta frase, eu olhei para isso que era real, que doía, que machucava, que feria o meu coração, apenas na perspectiva do avesso. Olhei apenas para o lado inverso do tapete. Isso me fazia muito mal, muito mal. E durante muito tempo, ao longo desses anos, principalmente os 3 primeiros anos, os dois primeiros anos para ser mais exato, eu fiquei com os meus olhos ali do lado avesso do tapete. E como isso foi difícil para mim, porque eu só enxergava as emendas, os nós, o acabamento rústico e tudo aquilo que não tinha beleza alguma e só havia algo ruim, terrível na minha vida. Mas num dado momento, pela graça, misericórdia e poder deste Criador, Ele foi me dando a possibilidade de ter novas atitudes frente ao meu problema. E essas novas atitudes foi justamente poder olhar numa perspectiva do que Deus poderia estar fazendo diante de tudo isso que estava acontecendo, que Ele poderia estar fazendo na minha vida e através das circunstâncias que eu enfrentava.
E foi quando eu comecei a me permitir olhar e a tentar encontrar os valores que ele havia incutido no meu coração, é que eu comecei a olhar num outro ângulo e entender a frase inicial que eu escutei. Você nunca mais será a mesma pessoa. E essa frase, ela se cumpriu na minha vida. Porque eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa que olhava para os problemas e achava que eu teria solução para os meus problemas. Eu não sou mais a mesma pessoa que, diante dos problemas das pessoas à minha volta, eu acabava trazendo para mim e sentia a dor do outro e assumia a dor do outro como quem tinha que apresentar alguma resposta, quando na verdade eu não teria condições alguma de assim fazê-lo. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu encontrei algumas linhas que delimitaram a minha maneira de ser e agir, colocaram limites na minha vida. Eu tinha medo de ter limites, de não ter mais condições de fazer a obra que me foi dada, fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, que é cuidar de pessoas, amar pessoas, caminhar com pessoas. Mas a verdade é que a maneira como Jesus teceu a minha vida nesse tempo, com essa dor que eu passei, hoje eu consigo compreender melhor as pessoas que passam pelo que eu estou a narrar com vocês. Dia 25 foi o dia onde eu encontrei o triunfo em meio às minhas tribulações, chamadas burnout. Recebi alta médica, mas não quero receber alta do médico dos médicos, porque ele foi aquele que teceu esse tapete de uma forma linda e maravilhosa que eu não entendia, mas hoje eu vejo o que ele fez na minha vida e eu não sou mais o mesmo que eu era antes. Eu quero te encorajar a olhar para os problemas que você está enfrentando hoje, seja no âmbito profissional, seja na sua saúde, seja no seu relacionamento familiar. Eu não sei o que você está enfrentando, como já disse antes, mas eu digo para você algo. Não olhe apenas para esse momento, não olhe apenas para o verso desse tapete. Olhe para o tapeceiro e olhe através do olhar dele. Permita-se enxergar algo que lhe dará a alegria de triunfar, mesmo em meio às lutas e adversidades dessa vida. Essa nossa conversa não termina aqui, mas eu quero concluir dizendo isso para você. Não olhe apenas para o problema. Olhe para o problema, mas olhe através do olhar de Jesus, aquele que está usando o seu problema, a sua dor, a sua tristeza, a tua frustração, para lhe levar a um lugar de amadurecimento, de crescimento, de expansão da tua vida dentro dos propósitos dele, de maneira que aquilo que ele está fazendo é algo muito maravilhoso para a tua vida, para este tempo aqui, não só um tempo do outro lado da eternidade, mas para esse tempo aqui. Creia, Deus, Ele está agindo. Você não está só, você não está sozinho. E Ele vai contigo nesta caminhada. Essa nossa conversa, ela não termina aqui. Eu estarei indo para um segundo momento dessa nossa conversa no podcast, que estará sendo lançado essa semana, só que essa semana vai ao ar na segunda-feira. Segunda-feira, às 11 da manhã, vai ao ar a continuação dessa conversa aqui. E o que Tiago tem para nós é algo maravilhoso. Então, não perca. Um grande abraço, excelente domingo para todos vocês e sigamos com novas atitudes e abraçando as novas oportunidades que o Senhor tem para nós em 2022 e em toda a nossa trajetória de vida. Até mais.